Olá, turma! Nessa videoaula de hoje, nós iremos estudar sobre a filariose, que é uma parasitose causada pela Wuchereria bancroft. Por isso, vocês também podem encontrar essa doença sendo chamada de bancroftose, e devido a uma das principais manifestações crônicas dessa doença, ela também pode ser chamada de elefantíase. É uma doença muito comum em países tropicais e subtropicais, principalmente na região de Ásia, África e nas Américas, e é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença negligenciada. Em relação à classificação taxonômica, nós temos aqui o reino Animalia, o filo é o Nematoda, onde nós temos os vermes cilíndricos, o gênero é o Wuchereria, e a espécie de interesse é a Wuchereria bancroft. Esses vermes, eles são cilíndricos, apresentam uma cor branco leitosa. A cavidade bucal não apresenta lábios nos vermes adultos. Então, nós conseguimos observar três fases evolutivas para a Wuchereria, que seriam os vermes adultos, nós teríamos as microfilárias e as larvas. É importante observar que as larvas se desenvolvem apenas dentro do hospedeiro intermediário. Os vermes adultos são fêmea e macho, então nós observamos um dimorfismo sexual. A gente pode observar nessa imagem vermes de Wuchereria bancroft que foram retirados dos vasos linfáticos de hospedeiros humanos. Os machos, eles têm aí de 3,5 a 4 centímetros de comprimento por 0,1 milímetro de diâmetro. A sua extremidade anterior ela é mais afilada e a sua extremidade posterior ela tem um aspecto curvado em direção à posição ventral desse verme. Ele é bem menor do que a fêmea. A fêmea seria essa maior aqui, tem cerca de 7 a 10 centímetros de comprimento por 0,3 milímetros de diâmetro. Apresenta órgãos genitais duplos, com a exceção da sua vagina, que vai se exteriorizar na vulva, que fica próxima à região anterior desse verme. As microfilárias são também chamadas de embriões. Elas eclodem dos ovos ainda dentro das próprias fêmeas. Tem cerca de 250 a 300 micrômetros de comprimento, apresentam uma grande mobilidade e conseguem circular pela nossa corrente sanguínea. Possuem um revestimento aqui por uma bainha cuticular lisa, que é uma bainha flexível, e é importante como critério de diferenciação aí de Wuchereria bancroft para outros tipos de filárias. Então, existem diferentes tipos de microfilárias, e um dos critérios de diferenciação entre elas é justamente a presença dessa bainha flexível e também a quantidade de núcleos e a posição desses núcleos. Então, a gente vai destacar aqui o Wuchereria bancroft, que apresenta essa bainha, e eu vou destacar também a Onchocerca volvulus, que não apresenta essa bainha e é a causadora aí da oncocercose. As larvas de Wuchereria bancroft surgem a partir das microfilárias. Nós temos a larva L1 com cerca de 300 micrômetros de comprimento, a larva L3 com 1,5 a 2 micrômetros de comprimento. Ela representa a larva infectante para o ser humano, e essas larvas, elas se desenvolvem apenas no inseto vetor. Nessas imagens, vocês podem observar essas larvas L3 saindo aqui de dentro dessa região da probóscide do inseto vetor, nessas duas imagens. E quem é esse inseto vetor, né? Que seria então o nosso hospedeiro intermediário? É o Culex quinquefaciatus, pertence à ordem do Diptera e à família Culidae. É o principal hospedeiro e também o vetor para a filariose. É interessante observar que são as fêmeas que são hematófagas, então são elas que fazem o desenvolvimento da filariose. Então, geralmente elas vão fazer o repasto sanguíneo no período noturno, elas preferem. Já foi demonstrado em alguns estudos que outros gêneros podem estar associados com a transmissão da filariose, como o gênero Aedes, gênero Mansonia e o Anopheles. O ciclo biológico para a filariose ele é heteroxênico. Então, a gente vai ter um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. Nós vamos iniciar através desse repasto sanguíneo, feito pela fêmea,
de Culex quinquefaciatus, e durante esse repasto sanguíneo, ela vai liberar essas larvas. Ela não inocula essas larvas dentro do indivíduo, tá? Ela libera essas larvas que são atraídas pelo calor da pele do hospedeiro, principalmente, e aí elas penetram junto ali daquelas regiões que estiverem abrasões devido a esse repasto sanguíneo. Então, essa larva L3, ela vai migrar para a região dos vasos linfáticos e depois de um tempo, que é um tempo mais ou menos demorado, vai evoluir para os vermes adultos. Esses vermes adultos, o macho e a fêmea, eles então vão habitar essa região dos vasos linfáticos e depois de maturados, sexualmente falando, eles vão passar a copular. Essa fêmea vai ficar grávida e vai liberar essas microfilárias. Em seguida, essas microfilárias, elas mudam de ambiente, então elas migram e elas conseguem ser liberadas daqui na corrente sanguínea. É interessante observar que esse período, que a gente chama de período pré-patente, que seria aquele desde o momento do repasto sanguíneo e a entrada dessa larva L3 até a formação dessas microfilárias, demora um tempo, então demora aí, geralmente de 7 a 9 meses. Depois disso, essas microfilárias ficam disponíveis na corrente sanguínea, e se outra fêmea do inseto vetor ela vier a fazer o repasto sanguíneo, ela pode, além do sangue, também adquirir essas microfilárias. E aí a gente vai ter essa mudança aqui de hospedeiro. Então, essas microfilárias vão ser ingeridas pelo vetor. Em seguida, elas vão deixar o estômago desse inseto, vão perder a sua bainha, e aí elas vão se desenvolver na região da musculatura torácica desse vetor, vão se tornar a larva L1, aí demora cerca de 6 a 10 dias para elas se transformarem em larva L2, e demora aí de 10 a 15 dias para elas se transformarem em larvas L3. Essas larvas vão então migrar para a probóscide do inseto. Após isso, esse inseto então vai estar cheio de larvas L3, e durante o repasto sanguíneo que vai ser feito em outro hospedeiro que não desenvolveu a filariose, essas larvas L3 elas vão atingir a corrente sanguínea do hospedeiro durante esse repasto sanguíneo e vão migrar para os vasos linfáticos. Vão então depois desenvolver os vermes adultos e reiniciar o ciclo biológico. Então, nesse ciclo biológico, nós observamos o homem como um hospedeiro definitivo, a fêmea do Culex quinquefaciatus como um hospedeiro intermediário, e a gente tem as formas adultas vivendo nos vasos linfáticos, que seriam aí responsáveis por fazer o processo de reprodução sexual. Uma coisa muito interessante em relação à filariose é que nós temos um aumento na quantidade de microfilárias circulando na corrente sanguínea em um determinado período do nosso dia. Então, nós podemos observar nesse gráfico que mostra porcentagem em função do horário de coleta do sangue. Então, nós temos dois dados sendo expostos: os pacientes positivos, nessa linha verde escura, e a porcentagem de microfilaremia média, que seria a quantidade de microfilários no sangue, durante esses horários. Observem que a gente tem um pico aqui, ó, a maior quantidade de microfilários no sangue dessas pessoas entre 23 horas e 1 hora da manhã. Então, geralmente, o pico é à meia-noite. Durante o dia, a gente tem baixas quantidades de microfilárias na circulação sistêmica. Durante o dia, mais localizadas nos capilares profundos, principalmente na região pulmonar. E durante a noite, elas vão para a corrente sanguínea. Ainda não se sabe muito bem por quê, mas alguns autores afirmam que alterações de fatores físicos ou químicos que ocorrem durante o sono podem estimular essa migração das microfilárias para a corrente sanguínea. E por que é importante saber disso, professora? Porque se você quer fazer um diagnóstico mais preciso da filariose, através da identificação dessas microfilárias, é importante você fazer uma coleta em um horário onde a gente vai ter uma alta taxa de encontro aí de microfilárias na corrente sanguínea. Em relação aos aspectos patogênicos da filariose, o período de incubação dessa doença é muito longo, então dura aí de meses até mesmo um ano. É uma doença que pode ser encontrada de diferentes formas, no estado subclínico, que seria assintomático. Então, o que seria isso? As pessoas, elas têm as microfilárias na corrente sanguínea, entretanto, elas não têm nenhuma alteração visível, né? Não tem nenhuma manifestação clínica. Entretanto, já foram observados vários casos de lesões em vasos linfáticos nessas pessoas e também lesões renais.
Porém, essa doença pode ter um aspecto agudo, um aspecto crônico, e o paciente pode desenvolver a eosinofilia pulmonar tropical, que nós vamos ver as características um pouquinho mais para frente na nossa aula. Em relação às manifestações agudas da filariose, o que nós observamos seriam os casos de linfangite, que são as inflamações dos vasos linfáticos, linfadenite, que seriam inflamações dos gânglios linfáticos. Isso acomete principalmente as regiões inguinal, a região das axilas, e a região epitrocleana, e segue um sentido da raiz do membro até a sua extremidade. O paciente vai apresentar também febre, mal-estar. Funiculite é bastante observado nos homens, a gente observa essa inflamação no canal deferente, e também orquiepididimite, que é justamente a inflamação na região dos testículos e dos epidídimos. Como manifestações crônicas, que é algo muito mais clássico da filariose, a gente teria os edemas linfáticos, a hidrocele, que é aquele acúmulo de líquidos nos testículos, e geralmente é a manifestação crônica inicial, que é bastante observada nos homens. A quilúria, que é a presença da linfa na urina desse indivíduo. Então, essa urina ela tem um aspecto leitoso. Essa eosinofilia pulmonar tropical também é uma manifestação crônica e ela representa uma hiperresposta imunológica a agentes filariais. E nesse caso, o indivíduo desenvolve muita tosse, uma dificuldade de respirar e até quadros asmáticos. O mais conhecido, que muitas vezes dá nome a essa doença, seria a elefantíase. Geralmente acomete os membros inferiores e a região escrotal nos homens. Leva a uma hipertrofia desse tecido conjuntivo, fibrose daquele órgão, tem um aspecto enrugado, é por isso que eles chamam de elefantíase, porque lembra o aspecto das patas, por exemplo, dos elefantes. Então, isso causa muito preconceito ainda na população em relação a essa doença. Muitas pessoas acham que é uma doença contagiosa. Então, as pessoas que têm aí a filariose sofrem muito ainda com o preconceito da população. Nós podemos observar algumas imagens que demonstram que nas mulheres o mais comum é acometer a região dos membros inferiores e a região das mamas, e os homens a região também dos membros inferiores e a região dos testículos. O desenvolvimento da elefantíase é demorado, então geralmente dura aí de 10 a 15 anos para a gente ter um desenvolvimento, né, dessa manifestação crônica. E o que é que acontece? Aqueles vasos linfáticos, eles ficam muito dilatados devido à presença desses vermes adultos, e aí eles rompem. E quando eles rompem, existe um derramamento dessa linfa, que vai se acumulando cada vez mais. O diagnóstico para a filariose pode ser clínico e laboratorial. A parte clínica envolve muito observar o histórico desse paciente para verificar principalmente as alterações agudas, verificar o local de moradia, se fez viagens para áreas endêmicas, se existe febre recorrente, inflamação na região dos linfonodos, são indicativos aí de filariose. Essa elefantíase pode ser causada por outros patógenos ou por problemas congênitos. Então, é importante deixar claro que essa elefantíase não é apenas causada por alterações filariais, mas também por outros problemas, por outros patógenos. Já tiveram casos relatados de Staphylococcus aureus, de Streptococcus pyogenes, problemas de formação dos próprios vasos linfáticos de determinados indivíduos podem levar ao desenvolvimento aí de elefantíase. O diagnóstico laboratorial visa a pesquisa das microfilárias e, para isso, utiliza aí a técnica da gota espessa, que é uma técnica prática, rápida e barata. Nesse caso, são coletados geralmente 4 a 5 gotinhas de sangue daquele indivíduo, feito esse arraste, a coloração com guinça e observado em microscópio. E aí a gente observa a presença das microfilárias. É importante fazer a coleta entre o período de 22 horas e 24 horas, que seria o momento onde a gente vai encontrar aqueles picos de microfilária. Além disso, é possível fazer a pesquisa de antígenos solúveis por ELISA e imunocromatografia rápida em cartão, onde a gente observa aqueles testes que são testes qualitativos, tá? Então, aqui ele vai dizer positivo ou negativo. E é importante observar isso porque existem alguns indivíduos que têm
a quantidade de microfilárias no sangue muito baixa e não consegue detectar, por exemplo, pela técnica da gota espessa. Mas nesse caso, esse teste ele responde aos antígenos, inclusive os antígenos presentes nos vermes adultos. Então, ele detecta a presença desses vermes adultos, mesmo que o paciente não tenha um grande número de microfilárias circulantes. Também pode ser feita a pesquisa do DNA do parasita por PCR, pesquisa dos vermes adultos por ultrassonografia, biópsia. Biópsia é um caso bem raro, tá? Pesquisa dessa infecção no próprio vetor, fazendo dissecção individual ou PCR, muito mais utilizado isso em pesquisa. Como aspecto epidemiológico, essa doença infecta cerca de 112 milhões de pessoas em 73 países tropicais e subtropicais. Ela tem um grande impacto econômico, porque ela causa incapacidades físicas e gera muitas perdas econômicas. Na Ásia, a gente tem 65% dos casos, também observado na região da África e ilhas a oeste aí da região do Pacífico. Nas Américas, nós observamos a filariose com características urbanas e também características focais. Se a gente observar aqui o mapa do Brasil, existem regiões em vias de eliminação, principalmente na região aqui de Pernambuco, em 4 locais, em Recife, Olinda, em Paulista e no Jaboatão dos Guararapes. Existe um programa de erradicação aí da filariose aqui no Brasil, que acaba nesse ano de 2020. A gente vai ver se conseguimos, então, atingir essa erradicação da filariose no nosso país. Como profilaxia, é importante tratar as pessoas parasitadas. E por que isso é importante? Reduzir o número aí das microfilárias nesses indivíduos, dos vermes adultos que geram essas microfilárias, porque o tempo de vida do inseto vetor é muito pequeno. O desenvolvimento daquelas larvas de L1 a L3 demora cerca de 12 a 20 dias, mais ou menos. E o tempo de vida desse inseto é cerca de um pouquinho mais de um mês. Então, ele tem pouco tempo para infectar outras pessoas. Então, se as pessoas que forem tratadas, o inseto vai conseguir ter menos impacto em outras pessoas. Fazer a melhoria das condições sanitárias, combate ao inseto vetor, nesse caso, prevenir o acúmulo de água parada, utilizar inseticidas químicos e biológicos, fazer a proteção individual, utilizar repelentes, utilizar mosquiteiros, e também essa proteção residencial, utilizar aquelas telas de proteção e fazer as limpezas do entorno dessas residências. Como tratamento, ele deve ser aplicado a pacientes que têm as manifestações agudas ou as manifestações crônicas. Por exemplo, a gente vai ter como agentes farmacológicos para o tratamento, se trata de dietilcarbamazina, a ivermectina, o albendazol. Essa morte do parasita é importante ressaltar que ela não vai reverter os quadros já avançados, tá? Então, se o paciente tem a hidrocele, se já desenvolveu a elefantíase intensa, esses quadros eles vão continuar. O que vai ser revertido seriam novos pioras desses quadros clínicos. É importante fazer também o controle dessas alterações. Por exemplo, fazer a higiene e a desinfecção dessas partes afetadas, incluindo a utilização de antibióticos para evitar infecções secundárias. Fazer a utilização de compressas frias, drenagem postural, fisioterapia ativa para diminuir a incapacidade física que é causada nessas pessoas, utilização de mesas elásticas para facilitar a própria circulação sanguínea desses pacientes. Bom, turma, nós chegamos ao final dessa nossa videoaula sobre a filariose, que é uma parasitose aí causada pela Buchereria bancroft e é popularmente conhecida como elefantíase, muitas vezes devido à sua manifestação crônica mais conhecida.